Olá, meus alunos, meus amigos, tudo bem com vocês? Boa tarde. Tarde de sábado hoje, estou passando aqui para cumprir o que eu prometi para vocês no vídeo de ontem. Eu falei sobre os aspectos gerais dos crimes contra a honra e falei que gravaria os 3 próximos vídeos falando sobre os crimes contra a honra em espécie. Hoje vou trabalhar com vocês rapidamente aqui, trazendo dicas importantes sobre o crime de calúnia. Antes de eu entrar no crime de calúnia, queria dizer para vocês, já falando do aspecto processual, que esses crimes contra a honra, calúnia, difamação e injúria, são de ação penal privada. Não falei no vídeo de ontem, foquei nos aspectos do direito penal, mas falando do direito processual penal, tratam-se de crimes de ação penal privada, ok? Falando isso, vou passar agora para o artigo 138 do Código Penal. Estou com o artigo aberto aqui, com o Código Penal aberto, falando sobre calúnia. Diz assim, o crime de calúnia: caluniar alguém, imputando-lhe falsamente fato definido como crime. Ora, vamos estudar isso aqui. Da leitura do tipo penal, desse preceito penal primário, nós podemos destacar algumas lições que vai nos permitir fixar entendimentos para que esse crime não seja confundido com os demais crimes contra a honra, com a difamação, com a injúria. A maior dificuldade do profissional em direito, do aluno, do concurseiro, do OABeiro, você que vai fazer OAB, é diferenciar de forma rápida, prática, difamação, calúnia, injúria. Parece ser tudo a mesma coisa. São todos crimes contra a honra, mas cada um atua em um âmbito, em uma especialidade a respeito da honra. Então, calúnia. Vamos extrair pelo menos 3 pontos aqui. O primeiro, eu preciso de uma imputação falsa, de um fato e posteriormente que esse fato seja definido como crime. Então, veja bem, nós temos uma imputação falsa. O agente tem que saber que aquela imputação é falsa, que o que ele está falando é falso, é uma invenção, é uma mentira. Não pode ter dúvida. Dolosamente, ele tem que ter vontade, consciência de estar imputando a alguém um fato falso. E esse fato falso é um crime. Segundo ponto, tem que ser um fato determinado. Nós não podemos estar diante de fatos indeterminados, não podemos, por exemplo, eu falar que José é ladrão. Ora, isso é um fato? Não. Não é um fato determinado aqui para o crime de calúnia. Não. É vago. Pode cair em outro crime, pode ser uma injúria, por exemplo. Mas não é um fato. Fato aqui trabalha com determinação. Por exemplo, ora, na data de ontem, José pulou o muro de uma residência e subtraiu para si uma bicicleta. Veja só, aí agora eu tenho um fato. Eu não estou dizendo que José é ladrão. Eu imputei a ele um fato determinado. Isso o tipo penal reclama. Além de ser um fato determinado, deve ser um fato verossímil. Ora, eu não posso dizer um fato que não vá manchar a reputação da pessoa, sem nenhuma credibilidade o que eu estou dizendo. Porque aqui nós estamos trabalhando com crimes contra a honra. E especialmente o delito de calúnia, ele ataca a honra objetiva, que ontem eu falei com vocês, que é esse conjunto de qualidades físicas, morais, intelectuais. Sobre isso, a visão que a sociedade tem de determinado indivíduo. Ou seja, a reputação da pessoa. Imaginem que hoje não tenha lua. A lua não apareça. E eu viro para alguém e digo, e falo, olha, a lua não apareceu hoje porque ontem, veja só, ontem eu vi o José colocando uma escada no muro e parece que ele subtraiu a lua para ele. Absurdo, né? Sim, totalmente inverossímil, como alguém vai subtrair a lua para si. Então, veja, o furto é crime, né? Um fato definido como crime. O que eu narrei é um fato certo, concreto, mas não é verossímil. Então, não é capaz de alterar a visão que a sociedade tem de determinada pessoa. Então, o fato tem que ser certo, determinado e verossímil. Além da imputação falsa, do fato
determinado, certo, verossímil, eu preciso que esse fato seja crime, definido como crime. No Brasil, nós temos aqui crime e contravenção penal. É crime, são os crimes. Qualquer hipótese de crime, crime culposo, crime doloso, crime punido com detenção, com reclusão, não importa, desde que seja crime, não pode ser contravenção penal, mas crime. Então eu imputo a alguém um fato determinado, um fato certo, definido pela lei como crime, ok? Ora, então, se eu falar um fato definido como crime que não seja falso sobre determinada pessoa, não é o crime de calúnia? A princípio, não. Tudo indica que não. Por quê? Porque a intenção do tipo penal é proteger a honra das pessoas, não é acobertar criminosos. Se a pessoa de fato cometeu um crime e você falar que ele cometeu aquele crime, não há crime de calúnia aí. Tá? E se você falar também, não sabendo se foi a pessoa, ora, imagine a seguinte situação. Alguém pula o muro da sua residência durante a noite, você está dormindo e furta uma televisão. A sua casa tem câmeras de segurança. Você olha pelas câmeras de segurança e fala, nossa, tá com cara de ser o Zezinho aqui, que é usuário de drogas do bairro. E você vai lá na delegacia, faz o boletim de ocorrência e fala, olha, eu tenho as imagens e tá muito parecido, não dá para ver direito, mas tá muito parecido com o Zezinho aqui, usuário de drogas, que costuma praticar alguns furtos. É instaurado o inquérito policial e no decorrer da investigação apura-se que não foi o Zezinho. Não foi ele estava viajando na data. Ele poderá processar você por calúnia? Não, tá? Porque você ali indicou uma possível autoria. Você achava que ele era o autor, imaginava uma situação que de fato não existiu. Aqui pune-se a conduta de quem, sabendo que a imputação é falsa, ainda assim fala, ainda assim inventa, propaga, ok? É nessas situações. Consumação. Quando se consuma esse crime? Ora, considerando que esse crime protege a honra objetiva, não é? Protege a visão da sociedade, a reputação, então consuma-se quando essa informação falsa, essa imputação de fato definido como crime falsa, ela chega no conhecimento de outras pessoas, de terceiros. Então é possível tentativa ou não? Eu consigo ver uma tentativa aí? Ora, em regra, não é possível tentativa, que é um crime muito cometido na forma verbal. Não tem como eu tentar xingar alguém. Ou eu xingo, ou eu falo, ou eu não falo. Ou eu faço aquela afirmação falsa imputando a alguém, ou eu não faço. Então não seria possível a tentativa. No entanto, com o avanço dos meios aí de comunicação, com o avanço tecnológico, nós podemos vislumbrar sim a tentativa. Imagine que em determinado e-mail, videoconferência, alguém fale a imputação falsa, mas por um problema técnico não chega no conhecimento de terceiros. Houve uma tentativa. Na forma escrita, é possível, a doutrina aponta isso também. Imagine que eu escreva uma carta imputando a alguém um fato definido como crime falsamente. Essa carta é extraviada, os correios perdem, né? O carteiro ali perdeu a carta. Houve a tentativa, ok? Então, nesse caso, é possível sim. Não confundir esse crime de calúnia com o crime de denunciação caluniosa. Aqui a calúnia, um crime contra a honra. O crime de denunciação caluniosa, ele está lá, mas para o final do Código Penal, é um crime contra a administração pública, mais especificamente contra a administração da justiça, e lá o agente vai mais longe. Além da imputar falsamente fato definido como crime contra alguém, ele dá início ali à comunicação para a autoridade pública. Ele vai na delegacia, ele inicia algum procedimento estatal. Tá? Não confunda, é uma outra situação. Aqui o agente apenas fala para outras pessoas, para terceiros, isso chega no conhecimento de terceiros, ok? Atenção com duas coisas antes de eu encerrar. Atenção,
incorre na mesma pena, aí de acordo com o artigo 138, quem propala e divulga sabendo que a informação é falsa. Às vezes você não imputou falsamente, não foi você que inventou essa falsidade, mas você sabe que ela é falsa. Se você propalar isso, o que é propalar? Propalar é dizer na forma verbal, né? Exteriorizar na forma verbal, isso é propalar, ou divulgar, né, de qualquer outro meio, né, por escrito, qualquer outro meio, sabendo que a informação é falsa, você responde pela calúnia e pela mesma pena da calúnia. Essa é a primeira observação. A segunda observação é o seguinte: é possível calúnia contra os mortos. Lógico, nós estamos nos referindo de um fato atribuído àquela pessoa que morreu antes dela ter morrido. Ela não é aí o sujeito passivo do crime, e sim os seus familiares, a sua boa memória para ser preservada, o seu nome, a sua reputação, né? Porque os mortos ali não podem mais ser sujeito passivo de crime, mas é possível sim a calúnia contra os mortos. Nós temos também a chamada exceção da verdade. O que é a exceção da verdade? Ora, eu disse a vocês que a calúnia é o imputar falsamente o fato definido como crime a alguém. E aí eu faço a imputação. E a pessoa fala: você está imputando algo falso contra mim. E eu falo: não estou cometendo crime. Eu estou imputando algo verdadeiro. Porque se for verdadeiro, eu não tenho crime. No entanto, em algumas situações, não é permitido a exceção da verdade. Não é permitido eu justificar que aquilo que eu estou falando é verdade. Eu vou responder de toda forma pela calúnia. E isso está aí no artigo 138, no parágrafo 3º. Algumas situações. Ok? De forma rápida, passei para vocês aqui algumas questões do crime de calúnia. Nos próximos vídeos, irei falar a respeito da difamação e a respeito da injúria. Se ficou com alguma dúvida, pode escrever aqui nos comentários, pode me mandar mensagem que prontamente irei lhe ajudar, irei responder, iremos debater esse tema aqui, ok? Um grande abraço para você, um excelente final de semana e até amanhã.